as estrelas, ouvindo o vento. Esse foi um aprendizado maravilhoso, em que eu me lembro do aprendizado das histórias da minha bisa, de não ter medo, de confiar. Meu nome é Sueli Freitas. Eu vim para o Acre no início de 1978. Vim fazer um trabalho político, estava engajada na resistência contra a ditadura militar. Eu e o pai das meninas. E aqui a gente se integrou junto com o povo do PCdoB, que já estava organizado, inclusive Chico Mendes, que foi meu instrutor de armas. A relação da natureza é a mãe divina. A natureza é a mãe, é o ser que formou esse planeta, que formou e que sustenta. Eu me tornei catadora de luz. Me tornei catadora de luz ainda em Caruaru, que eu sou parteira. E aí quando eu ia fazer os partos, eu sentia que estava faltando alguma coisa ali naquele momento. E aí eu tive um insight, isso eu já sei. Um dia antes dos meus plantões, eu ia para a praia, antes do sol, naquele lusco-fusco, naquele meio. Entrava no mar e ficava aguardando as primeiras luzes, aquelas maravilhosas. E aí, quando elas surgiam, eu pedia para que elas viessem para minhas mãos, para o meu corpo, que era este o presente que eu daria para os seres que eu ia ajudar a trazer no mundo. E aí ficou, eu falei, eu vou catar luzes. Meu plantão vai ser depois da manhã, eu tenho que catar luzes, eu tenho que catar. E esse trabalho permaneceu. Só que agora catar luzes para mim mudou. Eu sou fotógrafa também, só que eu digo que eu não sou fotógrafa. Eu sou uma catadora de luz, porque eu posso inventar, fazer, errar e acertar do jeito que eu bem entender. A obra é da Mãe Natureza. Eu só estava lá naquele momento e muitos deles aguardando que elas pronunciassem de uma forma mais bela. E tudo que eu fiz foi isso. Então, o crédito é da Mãe Natureza, não é dele. Nesse inteirinho eu conheci umas freiras que estavam aqui em Rio Branco, e elas são de Boca do Acre, eram. E me convidaram para conhecer Boca do Acre. Elas iam fazer um trabalho que eles chamam de desobriga pelo Rio Purus, e eu aceitei na hora. Lá veio a gente. A gente chegou e 2 dias depois a gente pegou o barco. Irmã, eu só andava ali na proa, sentindo o vento, me maravilhando. Foi uma coisa tão profunda, foi tão belo. Quando elas se aproximavam de uma comunidade, o povo descia, batia palma, e era aquela alegria, aquela festa. E eu me encantei com esse trabalho, me encantei profundamente. Na volta dessa viagem, eu me sentei na proa e fiz um juramento. Um casamento e um juramento. Eu tirei o que eu tinha de mais simbólico naquele momento, que era a aliança de casamento. Meu casamento já não estava mais para lá do que para cá. Eu tirei a aliança e me casei com o Rio Purus. Me levou para Recife, me levou para fora do país, me levou para tantos trabalhos. Eu tinha que criar as 2 meninas e a gente já estava separado, então foi barra. Agora o sonho guardado, eu tenho que honrar minha promessa, um dia. E aí, esse dia, há 6 meses atrás, chegou. As minhas filhas, todas mulheres adultas, donas do próprio nariz, eu vendi
Tá. Tire. Eu vendi o apartamento que eu tinha, que a gente se criou lá. As meninas se criaram lá em Pau Amarelo, na praia de Pau Amarelo. E com a grana, comprei esse barco e tô levando a vida que eu sonhei por quase 40 anos. Que eu tô vivendo agora. Tem 6 meses, dia 24 vai fazer 6 meses que eu vivo embarcada. Mãe Terra, globo azul tão pequenino, um porto. Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, quando você está realizando um sonho, o cosmos, as forças invisíveis ajudam em todos os aspectos, quando é um sonho de coração. Eles sempre me perguntam, a senhora é viúva, que é mais fácil encarar uma viúva? Eu digo, não, eu sou solteira. Mas com a costela, no frio, só tenho um cobertor. Mas você não tem medo que venha alguém? Eu durmo aqui nesse espaço aqui, esse ventilador, agora esse não pode falar. Mas eu estou bem protegida. Entendeu? Eu me sinto protegida e não tenho medo não. Girando dentro da escuridão, um barco solto na imensidão. A minha bisavó era uma índia pega a casco de cavalo. Já ouviu isso? Pois ela foi pega a casco de cavalo. Tem as que foram pega a dente de cachorro. Ela foi pega a casco de cavalo, assim ainda é menina. Foi levada lá para a fazenda. E uma coisa que eu não conheci pessoalmente, só ouvi as histórias da minha mãe. E isso eu achei maravilhoso, ao invés dela odiar os brancos, ela se tornou uma parteira de pessoas e de animais e uma rezadeira. Isso foi incrível. Aí minha mãe contava essas histórias e eu era encantada. Aí minha mãe dizia, vai lavar a louça. Eu falei assim, eu vou se você me contar de novo a história da Bisa Justina. De novo. E minha mãe dizia que ela não tinha medo de absolutamente nada. Ela andava pelos pastos de noite, de madrugada, com um lampião na cabeça aceso, um facão na cintura, intuindo que algum bicho estava precisando dela. Eu achava aquilo fantástico, eu quero ser igual a ela, eu não quero ter medo de nada. Eu gosto de dizer que a minha Bisa Justina foi e é o berço das minhas paixões. Aqui, como em Boca do Acre, as pessoas são maravilhosas, entendeu? Eu penso que a tua intenção, as pessoas percebem a energia. Qual é a sua energia? Entendeu? Qual é a história de você estar aqui? Eu sempre conto essa história. Eu sou parteira, eu trabalho com mulher gestante, eu faço um trabalho social e pronto. Para mim, o aprendizado mais marcante foi aprender a viver só, à noite a ficar na mais completa solidão. O barranco, você sabe, lá em cima, o único barco habitado lá embaixo e mais absolutamente ninguém. Então esse foi um aprendizado muito rico para mim. Ficar bem e ficar bem, aprender a curtir, a me ouvir, viver o sonho, de não viver só para o material, para ter a riqueza material, mas a riqueza espiritual. Essa é o nosso grande alimento, a grande beleza. Eita, coisa boa! Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar.
pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer.